Sou tímida. Tenho perfil para vender? Da maneira como eu sou, diante do meu perfil, será que tem algo que me impede de ter resultados expressivos em venda, sendo tímida, sendo uma pessoa mais introspectiva, sendo uma pessoa mais retraída? Primeira coisa, eu quero trazer aqui para vocês alguns mitos, tá? Alguns mitos, porque em cima do que eu sempre trago essa metodologia aqui para nós, em cima do que não é verdade, em cima do que é errado, a gente vai conversar e vai aprender. Então, sempre no final das lives, sempre no final das aulas, vocês têm o passo a passo. E hoje também. Hoje a gente vai terminar essa live aqui com o passo a passo, ok? Primeira coisa, gente, mito, é balela, é mentira dizer que pessoas tímidas não têm sucesso em vendas. É isso que eu já quero deixar claro de cara, ok? Não vamos discutir mais sobre isso. E aí vai ser toda essa aula para eu argumentar em cima disso. Quem concorda com isso? Quem aqui concorda com isso? Que pessoas tímidas, pessoas retraídas, introspectivas, podem sim ter sucesso em vendas. Quem aqui? Quem escreve para mim? Eu concordo. Quem concordar, por favor, me escreve. Quem estiver comigo também no YouTube. Gente, vocês concordam que não é porque a pessoa é tímida, a pessoa é introspectiva que ela não vai ter sucesso em vendas? Ou seja, eu estou falando para vocês, é possível. É possível. Olha lá, com certeza, concordo, show de bola. Eu concordo, lindo. Vamos lá. Eu quero provar nessa aula para vocês que mesmo você sendo mais tímida, mesmo você sendo mais retraída, mesmo você sendo uma pessoa mais para dentro, introspectiva, você pode ter sucesso em vendas. Você pode ter sucesso em vendas. Não é o teu jeito, não é a forma como você reage que vai determinar se você vai ter sucesso ou não vendendo. Não é isso somente. Não é isso somente. Porque, veja, existe um paradigma que a gente precisa quebrar, que é o seguinte, que as pessoas relacionam sucesso em vendas com pessoa que fala bem, com pessoa que fala muito, com pessoa que tem habilidade em persuadir, em pessoa que tem facilidade em colocar a tua opinião e acabou. As pessoas relacionam sucesso em vendas com esse tipo de perfil, com pessoas que têm habilidades de comunicação. Veja, perfis mais comunicativos, meninas, perfis mais extrovertidos, que têm mais facilidade de conversar, obviamente que eles vão ter algumas facilidades nesse processo. Por que isso? Porque nós estamos lidando com relações, nós estamos lidando com pessoas. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Vamos lá. Pessoa tímida pode ter sucesso em vendas, ok? Se você tiver um perfil mais extrovertido, mais comunicativo, você vai ter certa facilidade na hora de você aprender o processo e aplicar isso. Normal. Só que olha só, olha essa equação que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Uma pessoa extrovertida, sem técnica, uma pessoa que é extrovertida, sem técnica, ela fica atrás de uma pessoa tímida com técnica e aplicando o processo. Uma pessoa extrovertida sem técnica normalmente está abaixo de uma pessoa tímida com técnica, com ferramenta, com processo. Ok? Concordam com isso? Só que vamos lá. Uma pessoa extrovertida com técnica se equipara com uma pessoa tímida com técnica. Elas estão equiparadas. No entanto, é óbvio, gente, que a pessoa que é mais extrovertida, que tem mais um perfil comunicativo, ela tem certas facilidades de comunicação. Então, ela vai ter, obviamente,
características que ajudam ela nesse processo. Mas isso não é tudo. Isso não é determinante para o teu sucesso em vendas. Se fosse isso, gente, se fosse só isso, pessoa que é extrovertida, que fala bastante, que não tem vergonha, se fosse só isso determinante para ter sucesso em vendas, seria tão mais simples vender. Nós não estaríamos aqui há 2 dias antes do Natal, da véspera de Natal, aprendendo a respeito de vendas. Se fosse simplesmente você nasceu mais extrovertida, você vai vender o que você quiser. Não é isso. Isso não é determinante para o sucesso. Não é só isso. Ah, então quer dizer que as pessoas tímidas não conseguem vender, não vão se dar bem, nem adianta tentar? Óbvio que não. Porque, mais uma vez, vendas não é jeitinho. Vendas não é depender de certa característica. Vendas é uma ciência. Vendas tem um método. Vendas tem um processo. E toda vez, toda aula que a gente se encontra, toda live que eu venho fazer para vocês, a gente se apega nessa questão de entender que nós aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de estudar vendas, então a gente trata vendas do jeitinho que a gente acha que deve ser tratada. A gente trata vendas assim, porque desde criança nós não fomos estimuladas a estudar vendas. Só que, por exemplo, nós nunca questionamos se dá para exercer a medicina do meu jeito. Eu não vou fazer faculdade de medicina, nada. Nossa, eu esquece. Eu não vou ficar 10 anos na faculdade para me formar médico, eu não quero nem saber. Eu vou sair operando crânio amanhã. Eu vou para uma clínica, vou sair operando crânio amanhã. Nós nem pensamos nisso, porque na nossa cabeça já está muito claro, está muito nítido, que para você exercer o papel de um médico, para você exercer a medicina, o mínimo que você tem que fazer é se capacitar, é se especializar. É o mínimo que você tem que fazer isso. Só que o tratamento com vendas deveria ser a mesma percepção. Em vários países, tá? Eles têm essa percepção. O problema é que aqui no Brasil nós não temos, a gente não tem essa cultura. Então, veja, por conta dessa cultura, a gente entra no mundo das vendas com alguns paradigmas. E um deles é, eu sou tímida, eu não tenho perfil para vender, eu nunca vou dar certo. Quer dizer, você já traz uma puta carga negativa em relação a você, em relação ao teu perfil, em relação à forma como você enxerga o mundo. Você já traz essa puta carga negativa, você já começa a se colocar para baixo, a tua autoconfiança vai lá no pé. Vai lá no pé. Quer dizer, tudo tá conspirando para dar errado. Então, eu tô contando para você. Não é o teu jeito que vai determinar se você vai ter sucesso em vendas ou não. Não é o teu jeito. O teu jeito pode facilitar as coisas, se for um jeito mais voltado para o perfil comunicativo. Pode facilitar as coisas, mas isso somente não é o suficiente. Não é o suficiente. E eu não vou me cansar de falar em toda reunião que eu fizer com vocês, em toda mentoria, em toda live. Hoje, se você ainda vende do jeitinho que você acredita que deve vender, do jeitinho que você aprendeu com o teu avô, com a tua avó, na década de 1980, eu vou dizer para você, ok, você vai vender, isso ninguém está questionando que você vende. Só que é difícil você sair de um platô, é difícil você avançar na tua vida, é difícil você ganhar dinheiro com vendas sem ter um método. Veja, se para a gente avançar em vendas existe uma ciência, existe um método, um passo a passo, a pessoa que é tímida, a mulher que é tímida, que é um pouco mais introvertida, ela tem a possibilidade de ter sucesso nesse cenário. Ela tem a possibilidade. Por quê? Porque necessariamente o que ela precisa fazer? Ela precisa aprender um método.
E aí, depois que ela aprendeu o método, obviamente, que ela vai trabalhar as particularidades dela, as particularidades da personalidade dela, da maneira como ela vê o mundo, para que isso facilite o processo de vendas. Agora, a gente julgar uma pessoa pelo jeito que ela é, se ela é tímida, se ela é introvertida, que não vai dar certo em vendas, isso é mentira. Isso não existe. Todo o nosso trabalho, todo o nosso olhar, todo o nosso desenvolvimento tem que ser em cima do método, não necessariamente da personalidade. Veja bem, meninas, quando eu comecei a vender, eu tinha 18 anos, e para vocês terem uma ideia, tá? Pra vocês terem uma ideia. Eu nunca fui uma pessoa tímida, ok? Eu nunca fui tímida. Eu sempre tive um pouco de facilidade em relação a me comunicar e tudo mais. Só que quando eu comecei a vender, eu sentia muita vergonha. Eu tinha muita vergonha, não era pouca. Eu fui, aos poucos, me transformando numa pessoa fechada, com uma pessoa tímida, com uma pessoa com vergonha. Mas por que eu tinha isso? Se nem o meu perfil era um perfil introvertido. Por que eu sentia isso? Porque no começo, gente, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como fazer. Eu tinha medo. E o medo me gerava estresse, me gerava vergonha. E aí eu me retraía, eu ficava meio tímida. Eu não conseguia mostrar quem de fato era a Bia, a personalidade da Bia. Eu travava, certo? Só que aí, veja, vocês conhecem minha história, a maioria das pessoas conhecem a minha história, eu patinei bastante no começo, eu quase desisti de vender por conta disso, eu comecei a questionar até a minha capacidade, de fato, de poder vender, eu comecei a questionar isso, e chegou um momento que eu entendi que eu precisaria aprender vendas. Então, Deus iluminou, me trouxe pessoas e que me mostraram que vendas existia um passo a passo. Depois que eu aprendi esse passo a passo, gente, esse passo a passo foi que depois de aprender, depois de aplicar, eu fui perdendo a insegurança. Eu fui perdendo o medo, eu fui perdendo a vergonha. Eu fui conseguindo, aos poucos, ser quem eu era. Ser quem eu era. Bia, eu sou uma pessoa extrovertida, eu não tenho muita dificuldade de chegar em locais que eu não conheço ninguém. Para mim é um pouco tranquilo isso. Só que, conhecendo o método, eu pude me adaptar em cima do que é bom para mim, em cima do que a minha personalidade me permite. Se fosse uma pessoa tímida, se fosse uma pessoa mais retraída, ela também teria a possibilidade de se adaptar ao processo e fazer daquele processo o mais satisfatório para ela. Ou seja, percebam, eu tô aqui para desmistificar essa questão e essa trava que muitas pessoas se colocam porque são um pouco mais retraídas, são um pouco mais tímidas. Eu sou tímida, Bia, eu não tenho perfil para vender, eu não adianta, não tenho o que eu faça. Isso é coisa da tua cabeça. Isso é coisa da tua cabeça. Isso é coisa da cabeça de uma pessoa que não conhece o processo de vendas, não conhece a metodologia que necessariamente você tem que aprender, seja para vender um computador, seja para vender um celular, um carro, uma casa ou um óculos. Tem que aprender isso. Ok? Mas veja, gente, lembra, como as pessoas não estudam vendas, como a gente não tem essa cultura, as pessoas acreditam que bom vendedor, boa vendedora é aquela que fala muito. É aquela pessoa comunicativa, fala muito, que tem que convencer o cliente, eu preciso convencer. O que eu recebo de pedido no inbox, Bia, eu preciso ter técnica de convencimento, eu preciso convencer meu cliente, eu preciso aprender a convencer meu cliente. A maioria das pessoas pensa isso. Eu preciso usar, olha o que eu recebo aqui, eu preciso usar de argumentos para fazer com que o meu cliente compre. Eu preciso usar de argumentos para fazer com que o meu cliente compre toda vez. A nossa percepção frente a vendas
muitas vezes é baseada nisso. Como que eu vou ter sucesso em vendas se eu não sou uma pessoa falante? Se eu sou uma pessoa mais tímida, mais quieta? Nossa, peraí. Como? Meninas, vejam, vamos tirar todos esses mitos da nossa frente e vamos começar a olhar para vendas da mesma forma que a gente olha para a ciência da medicina, da mesma forma que a gente olha e respeita a ciência do direito, da mesma forma que a gente respeita a odontologia, da mesma forma que a gente respeita arquitetura, psicologia, qualquer uma das ciências que você conhece. Nós normalmente respeitamos essas ciências, nós temos que respeitar a ciência das vendas. Quem disse que um médico tem dúvida se ele tem perfil para medicina, se ele é tímido, se ele não é? E ele lida com pessoas da mesma maneira. Ele lida com pessoas da mesma maneira. É a nossa percepção a respeito de vendas que ela vem carregada de paradigma. Ela vem carregada de crença. Nossa, vendedor bom é aquele que fala. É aquele tagarela. Gente, quanto mais... Anota isso. Quanto mais você falar no processo de vendas, menor a chance de você vender. Quanto mais você falar no teu processo de vendas, é menor a chance de sair venda. Sabe por quê, meninas? Porque a sua percepção a respeito de vendas vai começar a mudar a partir do momento que você virar uma chavinha aqui dentro. Que é, vendas é igual a ajuda. Vendas é igual a ajudar o cliente a resolver um problema que ele tem. Vendas é sobre ajudar o outro. Não é sobre falar, não é sobre convencer, não é sobre usar argumento para empurrar um produto. Quando você revê essa percepção, quando você traz essa análise de que quem vende alguma coisa ajuda a outra pessoa a resolver um problema, muda tudo. Sabe por quê que muda tudo? Porque, vamos lá, para você ajudar alguém com algum problema que essa pessoa tenha, você necessariamente tem que ser extrovertida? Necessariamente? Pessoas tímidas, pessoas mais introvertidas não conseguem ajudar? Ninguém não consegue ajudar as outras pessoas? Não faz sentido isso. Então, muitas crenças que a gente traz, a partir do momento que você começa a aprender sobre o processo, você vê que você fala assim, meu, não faz sentido nenhum essa porra tá louca, não faz sentido nenhum isso aqui. Por conta exatamente disso. Porque a nossa percepção, as crenças que a gente tem a respeito de vendas, elas são baseadas no jeitinho. Elas não são baseadas no método, no processo, na ciência. No que foi estudado, no que foi testado, no que foi validado. Certo, gente? É isso? Tá fazendo sentido para vocês? Olha lá, o pessoal tá me falando aqui. Nossa, o que você tá falando é muito verdade. Ótimo. Eu sou tímida e sempre trabalhei em vendas. Olha lá. Agora quero abrir minha loja de roupas. Que legal, Piveta. Não sei teu nome, talvez seja teu sobrenome esse, né? Me deixa teu nome aqui. Veja, se você tiver o conhecimento necessário, que é aprender o processo de vendas, você vai se sentir completamente confiante para fazer isso, para ir atrás dos teus sonhos. A grande questão é que as pessoas, às vezes, elas confundem alguns sentimentos. Elas confundem alguns sentimentos. Por exemplo, outra coisa que eu escuto muito, só para dar um exemplo disso do que eu tô falando. Mas, Bia, eu não gosto de trabalhar com pessoas. Eu não gosto de pessoas. Gente, isso é muito diferente do que você, é muito diferente de você ser tímida.
Eu não gosto de pessoas. É diferente de ser tímida. Se você não gosta de pessoas, de se relacionar, de ajudar outras pessoas, dificilmente você vai ter sucesso em vendas. Porque esse é o papel fundamental. É para isso que existe vendedor. Não é para ficar atendendo o telefone, passando o preço e fechando o pedido. Isso daí tem outro nome. Isso daí é atendente. Atendente é completamente diferente de vendedor. Vendedora entende o que o cliente precisa e apresenta uma solução para o problema dele. Vendedora entende o que o cliente precisa e apresenta uma solução para o problema dele. Esse é o nosso trabalho. Agora, se você tem essa crença de que eu não gosto de ajudar pessoas, eu não gosto de pessoas, parte para outra. Parte para outra. Porque uma coisa é não gostar de pessoas, de se relacionar, outra coisa é ser tímido. Então, as pessoas misturam um pouco esses conceitos, sabe? Elas vão misturando isso, e aí as coisas vão entrando tudo no negativo. Aí é só coisa ruim. Você vai conversar com a pessoa, ela só sabe reclamar, é só coisa ruim. Você acha que uma pessoa dessa vai ter sucesso em vendas? Vai ser bem difícil. Legal? Vamos lá. Anotem aí. Já que nós estamos falando de timidez e vendas, né? Timidez, eu sou uma pessoa mais retraída, eu sou mais fechada e tudo mais. Qual é o jeito errado de vender? Jeito errado de vender. O jeito errado de vender, gente, é jogar toda a responsabilidade do processo de vendas na nossa intuição. Na hora eu me viro. Eu me viro na hora, eu vejo lá que eu falo pro cliente, qualquer coisa eu dou um descontinho maior para ele fechar. Esse é o jeito errado. Por quê? Porque, veja, trabalhando dessa forma, você nunca vai ter controle a respeito dos seus números. Você nunca vai saber, no meio do mês, como que vai ser o teu resultado no final do mês. Bia, mas não dá para saber isso. Dá. Porque quem trabalha com gestão do funil de vendas, trabalha com previsibilidade de resultado. Nossa, você falou grego para mim. Pois é. Quem trabalha com o processo, quem segue um passo a passo, trabalha com previsão de resultados. Eu consigo prever. Eu consigo analisar o que eu tenho hoje e prever o final do mês. E prever o final do bimestre. Ou o final do trimestre. E isso é um ativo muito grande para dona de empresa, para gestora comercial, para vendedora. Trabalhar com previsibilidade de vendas. E, gente, quem trabalha dessa maneira, quem trabalha não no escuro, mas de fato entendendo o jogo que está jogando, naturalmente é uma pessoa mais autoconfiante. Vocês concordam com isso? Naturalmente é uma pessoa mais autoconfiante em vendas. Anota essa frase que eu trouxe para vocês. O nosso posicionamento em vendas é reflexo da nossa autoconfiança. O nosso posicionamento em vendas é reflexo da nossa autoconfiança. Por isso que se você faz do teu jeito, na hora eu me viro, eu vejo o que dá, provavelmente a tua autoconfiança vai estar muito baixa. Porque você não está desenvolvendo isso. Você não está testando, você não está entendendo que de fato está dando certo. Tá fazendo sentido para vocês? E eu tô trazendo esse jeito errado de olhar para vendas. E Bia, legal, você tá falando o jeito errado, vamos lá, e o jeito certo? E o jeito certo? É você se basear, né, nesse método, se basear na ciência e trazer os teus pontos fortes, os pontos fortes da sua personalidade para dentro desse processo.
Mas quem é tímida tem ponto forte na personalidade? Óbvio que tem. Óbvio. Quem é extrovertida, mais comunicativa, tem pontos fortes na personalidade que vão se encaixar de maneira perfeita no processo de vendas? Óbvio, gente. A grande questão é, a gente não consegue utilizar o que a gente tem de bom porque a gente não segue um método, a gente faz do nosso jeito. Se eu acordei de TPM num dia, eu tô mandando todo mundo pra puta que eu pariu e não tô vendo nem quem eu tô atendendo, eu tô com aquele mau humor, daquele estresse. Por quê? Eu me deixo levar pelas emoções. Se eu trabalho com um processo, se eu trabalho com uma gestão de funil de venda, se eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, na hora que eu encontro o cliente, na hora que eu tenho que levantar as necessidades, na maneira que eu tenho que apresentar a minha proposta e como que eu negocio, quais são as preparações para minha negociação, até onde eu posso chegar, como que eu vou direcionar para o fechamento, se eu sei tudo isso, eu posso estar de TPM. Isso vai influenciar um pouquinho no meu resultado? Vai, porque isso obviamente, a gente não tem muito controle sobre isso, nós mulheres. Mas não vou ter perdas significativas. Não vou ter perda significativa, porque eu sei o que eu tenho que fazer. E um dia que eu estiver super pra cima, alto astral, deu tudo certo na minha vida. Talvez eu venda mais, porque eu vou estar arrebentando de felicidade? Talvez sim. Só que também não vai ser uma diferença, um acréscimo muito significativo, porque eu sigo um processo. E quando eu sigo um processo, eu tenho padrões, eu consigo enxergar padrões. Eu consigo fazer previsões. Anota aí. Vendedora profissional tem previsibilidade de vendas. Vendedora profissional tem previsibilidade de vendas. Ok? É isso que eu ensino para as minhas alunas, as alunas da mentoria, tá bom? Agora vamos lá, passo a passo. Vamos ao passo a passo dessa aula para vocês. Imagina que quem está me assistindo aqui são pessoas tímidas, algumas pessoas já me confirmaram que são. Analise, primeiro passo, analise a forma que você vende. Analisa isso. Como que eu analiso isso, Bia? Analisa se hoje você segue um padrão ou se você se deixa levar pelas emoções. Cada dia faz de um jeito. Então, começa a prestar atenção nisso, porque, veja, é importante que você conheça esses padrões. É importantíssimo. Se você não começar a analisar isso, se você não começar a prestar atenção nisso, vai ser difícil você encontrar onde você está errando e vai ser difícil, mais difícil ainda, você encontrar o que você está fazendo de bom. O que de jeito nenhum você pode parar de fazer. Só que você precisa analisar isso de forma crítica, fazendo uma autocrítica. Pô, fiz essa venda, falei isso, falei isso, falei isso, falei aquilo. Beleza, comprou. Anota. Pô, chegou outra cliente, fiz isso de novo, comprou. Que padrões que você está encontrando quando você consegue fechar uma venda? Ou, atendi 3 clientes que não compraram. Fiz isso. Ah, fiz aquilo também. Quer dizer, procura esses padrões. Importante isso. Primeiro passo. Analisa isso. Analisa de forma crítica mesmo. Talvez você leve uma semana para analisar. Talvez você leve 10 dias. Talvez vai depender tudo do teu fluxo de contato com o cliente. Para você analisar isso. Depois de você analisar, segundo passo. Se você entender que você está fazendo isso muito de forma esporádica, tem coisas que você faz com o cliente, na reunião você não faz, e aí você está vendo que você não está seguindo um método, você não está seguindo um passo a passo. Se você hoje tem clareza de que você não segue um passo a passo, aprenda esse passo a passo. É o segundo passo. Depois que você analisa o que você está fazendo hoje, você precisa melhorar, você precisa aprender, você precisa testar.
Conhecimento em vendas só se transforma em resultado se ele for testado. Se ele for aplicado no teu dia a dia. Você pode ter o maior conhecimento técnico, o maior conhecimento de processo na tua cabeça em vendas e continuar vendendo bosta nenhuma. Se você não aplicar. Se não aplicar. Ok? Então tem que ser aplicado. Então, segundo passo, aprende o passo a passo. Sabe? Entende a questão do funil de vendas, como que você faz a gestão de um funil de vendas e aplica. Em cima das análises que você fez no passo 1, você aprende, entende o que pode alterar e aos poucos vai testando, vai modificando isso. Meninas, por incrível que pareça, tem mulheres que me mandam mensagem aqui no meu Instagram dizendo que só com os conteúdos gratuitos conseguiram dobrar as vendas de um mês para outro. Só com os conteúdos gratuitos. O que vocês acham que elas fizeram? Elas pegaram os conteúdos gratuitos e guardaram aqui na cabeça delas, aprenderam e deixaram ali guardado isso? Não. Elas pegaram a ferramenta, elas pegaram o conteúdo e levaram para o dia a dia delas. Porque é só assim que isso vai retornar em resultado positivo, em mais vendas. Então, veja. Ai, Bia, tem uma mágica? Tem algo que se eu falar eu vou vender mais? Tem uma frase? Não, não tem. Tem um processo. Tem um método completo. Que se você melhorar a tua abordagem inicial, se você melhorar o teu levantamento de necessidades, sem dúvida, o teu fechamento vai ser impactado. Sem dúvida, você vai ter mais venda. Não é mágica. É como se fosse uma análise matemática, sabe? Esse é o segundo passo. Terceiro passo. Use a sua individualidade para colocar sua marca no atendimento. Ou seja, o que eu quero dizer é isso. Pega o teu ponto forte, o ponto forte da sua personalidade, que você tem de bom. Encaixa isso dentro desse processo. Encaixa, porque se você não fizer isso, gente, se vocês não fizerem isso, vocês vão parecer um monte de robô, e não é isso. Uma das tendências para 2021, tá? Com o crescimento dessa questão online e tudo mais, é humanizar cada vez mais o atendimento. Humanizar cada vez mais o atendimento. Esse é o nosso papel. O nosso papel é a gente entender um passo a passo que vai nos garantir que as nossas vendas aumentem, só que a gente também trazer a nossa individualidade para dentro dele. O que eu tenho de bom? Parabéns pelo conteúdo, Bia. Obrigada, Bruno. Obrigada. O que eu tenho de bom? Eu tenho que trazer isso. Veja, anotem aí. É que eu não estou em casa, eu estou na casa dos meus pais aqui, senão eu mostraria para vocês o livro. Mas descubra os teus pontos fortes. Anota esse livro para vocês. Descubra os teus pontos fortes é um livro que vai te ajudar a descobrir o que você tem de muito bom na tua personalidade. Descubra os teus pontos fortes. Acho que já deve estar em várias edições, 2.0, deve ter um monte de edição já. E ele é legal, esse livro, porque ele vem, quando você compra o livro, ele vem com uma pesquisa para você responder. E aí, antes de você ler o livro, você aplica a pesquisa, ele te dá os seus pontos fortes e você direciona a leitura do livro para o teu perfil. É muito legal. Então, traz a sua individualidade para dentro desse processo. Só que, Bia, para eu trazer a individualidade para dentro do processo, eu tenho que conhecer o processo. É isso, caralho. É isso. Você nunca vai conseguir trazer a tua marca, o que você tem de melhor, o que você tem de especial, se você não conhece o processo. Se você está fazendo do teu jeito, se não sabe se aquilo está dando bom, se não sabe se aquilo está dando ruim. Ok? Quarto passo. Depois que você trouxer a individualidade para o seu atendimento, depois que você trouxer a marca da Bia para o seu atendimento, a marca da Laura, a marca da Síria, a marca de quem está aqui comigo, você só precisa lembrar todos os dias, antes de começar a atender os clientes, começar a trabalhar, que
vendas não é sobre você. Que vendas é sobre o outro. Então, o teu foco no processo não é fazer o que a Bia gosta de fazer, é fazer o que faz sentido para o outro, porque o meu foco não está em mim quando eu estou vendendo. O meu foco está no cliente. Foco no cliente, gente. Esse é o quarto passo. Depois que você analisou o que você já está fazendo hoje, ok? Analisou, anotou, pensou, refletiu. Aprende o processo. Bia, estou aprendendo o processo agora. Perfeito. Faz análise do que você fazia. Ou do que você está fazendo até hoje. E agora você está aprendendo. Agora você está começando a fazer essas mudanças aos poucos. E aplica, testa isso. Depois que você começar a testar isso e você vai começar a perceber a mudança, o número de vendas aumentando, o número de clientes mais satisfeitos, tudo de bom que pode acontecer quando a gente conhece o método, você começa a pensar na sua individualidade, você começa a pensar nas suas características como pessoa, na sua personalidade. O que eu tenho de muito bom? Por exemplo, gente, olha só como é interessante isso, tá? Você conheceu o processo. Tem pessoas que são mais analíticas, tem pessoas que são mais detalhistas. Essas pessoas mais analíticas, mais detalhistas, elas têm um perfil que, dentro de um processo de vendas, a gente pode encaixar dentro de algumas partes. Por exemplo, pessoas mais detalhistas são ótimas pessoas para fazer entrevista do levantamento de necessidades. São maravilhosas para fazer esse tipo de análise. Pessoas que são mais rápidas, mais decididas, mais rápidas, são ótimas pessoas, ótimos perfis para trabalhar em equipes de prospecção, geração de oportunidade. Então, se você se conhece depois dentro do processo, você tem como, inclusive, direcionar a tua atenção para as atividades que vão te dar mais resultado. Eu tô falando grego com vocês ou tá ficando claro, gente? Tá ficando claro isso que eu tô querendo dizer? Esse passo a passo simples de 4 etapas, analisa o que você faz hoje. Aprende o processo e testa. Traz a sua individualidade para o processo e se lembre todos os dias, vendas não é sobre você, o teu foco é no cliente. Fez sentido isso? Muito bom.